seja o nosso Elohim. Pai, nosso Senhor, Yeshua Mashiach, nosso Salvador, aquele que nos deu a oportunidade que já estávamos a prometido desde a fundação do mundo, de nos achegarmos novamente a Hashem. Não existe nenhum outro que possa fazer essa apresentação ao Pai, se não for o correto. Eu vi um certo Yehudi que não vê Yeshua como Mashiach, dizendo que os Yehudim creem num só Deus e que não há nenhum intercessor para se chegar a Ele. Desde Abraham, aquele o qual Hashem, nosso pai Abraham, o qual Hashem o escolhera para iniciar esta nação, este povo santo, porque nem Abraham era judeu. Abraham nasceu num país pagão. Seu pai fazia comércio de ídolos, mas ele não os adorava. Abraão. E Hashem o separara para ser pai de uma grande nação, para ser Abba de um povo em que ele disse, Hashem disse para ele, olhe para a areia, da praia. Se você puder contar cada grão dessa areia que virá na sua descendência, amém. Então, não é só o povo Yehudi que é descendência de Abraham. Agora sim, o nosso Abraham, não Abraham. E nós somos sua descendência através do Senhor Yeshua, aquele que desceu do céu, aquele que desceu da sua majestade, aquele que veio por amor a esta humanidade. E eu gosto muito desse versículo da Brit Hadashah, do Evangelho de Yohanan, capítulo 3, verso 16, porque Hashem amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Muitas das vezes a gente ouve esse versículo, muitas das vezes a gente lê a Bíblia Sagrada, a Dvar Elohim, de uma forma retórica, de uma forma em que os verbentes, principalmente estudantes, por exemplo, de advocacia, de direito, estudam muito a Bíblia apenas para aprender os verbetes que lá tem nas primeiras edições. Quando se tinha um português bem falado, hoje, na linguagem de hoje, então, não vão aprender nada. Não existe mais aqueles verbetes, pois mudou-se muito a nossa vida. Então, Hashem, ele teve um amor tão grande, desde a fundação do mundo, desde a perdição da humanidade,
quando Adão se desviara do propósito de Hashem, do propósito do nosso Abba, do nosso Pai Celestial. Ele, desde lá atrás, prometera a salvação através do Cordeiro Pascal, através do seu amor grandioso por cada um de nós. Estamos vivendo nos dias de hoje, por esses dias, a festa, tabernáculo, Sukkot, plural de sukkah. Temos ali uma sukkah, uma cabana. Temos aqui uma sukkah que, de uma certa forma, lembra, né, a nossa sukkah estilizada, portuguesa, né? Como se nós estivéssemos debaixo de uma tenda. O Eterno, Ele tem nos dado essa sukkah, tem nos dado essa tenda, e aqueles que estão debaixo desta tenda de Hashem têm as suas brachot, têm a sua cobertura, têm a sua salvação, que é Yeshua. Yeshua é a nossa sukkah, é a nossa cabana que nos protege. Yeshua é aquele que nos deu a vida e a vida eterna para o Olam Rabá. Muitos brincam ainda com a palavra de Hashem, tanto Yehudi quanto Goim, quanto não judeus. Utilizam esta palavra, manipulando-a, muitas das vezes para enganamento, para enganar as pessoas, para desvirtuar da verdade. E a verdade é uma só. João 3,16. Yeshua é a nossa Torá viva. Ele é a palavra de Var, Elohim, a palavra de Deus. E nesses dias de cabanas, nós estamos vivendo as brachot, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Cada festa, as moedim, as festas, têm seus propósitos. Hashem tem seus propósitos no moedim, nas festas. E essa festa fala de brachá, de bênção. Essa festa fala de uma bênção, de uma brachá especial para o seu povo. E nós fazemos parte do seu povo em Yeshua. Nós somos enxertados em Yeshua. E essa parashá, ela fala especificamente sobre isto. E fala que nós temos a oportunidade de podermos escolher aquilo que é bom para a minha vida, para a tua vida. O que é bom para a tua vida? Abraham ou clamar? Falamos ontem um pouco sobre isso. Muitas das vezes, alguns não entendem esse propósito de Hashem. Acha que é algo retórico, acha que é história. Mas ela é real. Yeshua desceu da sua graça, Yeshua desceu do céu, Yeshua desceu da sua majestade. Veio para submeter este mundo, veio para dar a oportunidade para que nós voltássemos para o nosso Pai Celestial. Eu quero ler com vocês o início
nesse texto de Deuteronômio 33. Diz assim, já o lemos, mas o leremos de novo. Essa, porém, é a brachá, o que Moshe, homem de Elohim, homem de Deus, abençoou os Bnei Israel, os filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Eterno veio de Sinai, eles subiram de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de querubim de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Nós vemos aqui, observamos três coisas. Que Hashem desceu e ele veio do monte, do céu para o monte, e ele veio em primeiro lugar os querubim, os santos. Quem são esses santos? Quem são esses santos? Alguém pode dizer? Os dizem que são os malachim. Vai descer junto com Deus, só os anjos. Senhor. Será? Não sei. Vamos lá. Segundo, eles estavam à sua direita. Nós aprendemos aqui que a direita é um local de quê? De honra. A direita é um local de quê? Além de honra, de autoridade. Esses querubim, esses santos, vieram e Hashem os colocaram à direita. Lá em Hatzilut, quando fala da vinda de Yeshua, do retorno de Yeshua, ele disse que ele colocaria quem à sua direita? Quem ele colocaria? Os salvos. Aqueles que creram nele como Mashiach, aqueles que deram honras a ele como Mashiach. Você e eu, dando honra a Yeshua, à nossa direita, dando honra àquele que morreu por você, que morreu por mim. O Senhor disse que no último dia Ele nos honrará, nos colocando à sua direita. Olha que honra, que maravilha, que privilégio ser colocado por Yeshua à sua direita. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso se chama brachá, bênção. E muitos, lamentavelmente, muitos que estão no mundo, não estão nem aí, mas muitos que estão em nossas pilotes não sabem avaliar, não avaliam esta palavra, não avaliam esta promessa como deveriam. Acham que é utopia muitas das vezes. Mas como podem então permanecer dentro da congregação se pensam dessa forma? Se não creem na realidade, se não recebem ou não receberam na real,
dizer hoje. Essa promessa. O Senhor Yeshua, o nosso Mashiach, nos colocará à sua direita, local de autoridade, local de honra. Aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles que creram nele nesta vida. Olha, alguns perguntam assim: você não crê em Deus? Não, eu creio. Mas você não recebeu Yeshua ou Jesus como seu Salvador? Aí quando ele ouve esse tipo de pergunta, de indagação, ele responde: um dia talvez. É uma pergunta tão simples. Tão simples. E a pessoa que responde um dia talvez, ele ou ela pensam que são donos da sua própria vida e não são. Eles pensam que eles vão viver o tempo que eles quiserem e não vão. Porque o dono da nossa vida é o eterno. Ele nos deu a vida, ele nos tira a vida. E é na hora dele, não é na minha, nem na sua, nem na tua, mas é na hora dele, é no momento dele. Muitos às vezes não gostam nem de pensar nisso. Muitos às vezes não gostam nem de ir a funerais, não gostam de entrar em cemitério, não gostam de pensar nisso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui como roxo, doer, a cemitério. Eu joguei um dia que foi mais triste. Foram 2 dias mais tristes da minha vida. Muito triste. Todos são momentos tristes, de tristeza. Seja quem for, parente de quem for. Mas a minha irmã, que morreu numa idade tão tenra, 16 anos, oriundo de um acidente automobilístico. E o segundo foi meu pai. Eu não conseguia nem colocar a roupa dele lá no hospital. Ele morreu no hospital. Para a retirada da segunda perna. Ele já tinha retirado a primeira por causa da diabetes. Era um homem que passou um certo tempo da sua vida bebendo muito. E quando ele bebia, ele não tinha problema nenhum. Ele parou de beber, a Beth atacou ele. Essa Beth, não. Guardador. E ele teve que retirar a primeira perna. E quando foi para retirar a segunda, ele não suportou. E o Senhor estava muito triste. Você perder entes queridos, seja quem for, mas principalmente entes queridos. Então muitas pessoas não gostam de pensar nem em querer ir ao cemitério. Como se ela um dia não chegasse ali, não fosse obrigada a chegar ali. Não gostam de pensar nisso. Mas eu creio que é importante a gente pensar nisso. Mesmo que você não vá, mas pensar. Meus amados, hoje é tempo de brachá, hoje é tempo de bênção. Não é para falar de morte, não. Mas a morte, ela faz parte da nossa vida. Um dia. Mas, uma das tipos de morte, imagina. Tem mais uma morte? Sim. A morte mais terrível a começar é a morte espiritual. A pessoa está viva. A pessoa está, respirando. A pessoa está andando, a pessoa está fazendo as suas coisas, mas ela está morta espiritualmente.
para a morte eterna. Ela é já um degrauzinho para a perdição eterna. E isso é muito triste. As pessoas que se acham, as pessoas que creem que os seus pensamentos são mais importantes do que a palavra de Deus. As pessoas que acham que sabem tudo nesta vida, ou nesta vida, não sabem nada. Pode ser o mais intelectual que seja, mas ele não sabe nada. Ele conjuntura. Ele lê livros de outros homens que nem ele. Ele interpreta segundo os seus conhecimentos, mas não segundo os conhecimentos de Deus. Ele não vai ser casa de Deus. Hoje é o tempo de brachá, de bênção. Se é tempo de brachá, de bênção, é tempo de nós pensarmos na nossa vida. Olha só. Porque a vida não é só flores. E outra coisa, eu gosto muito de rosas. Né? Eu já tenho muito tempo que eu não faço isso, mas quando fazia aniversário, né, minha esposa, os filhos e mais alguém que eu conhecia, né, eu dava sempre rosas. Hoje é difícil você dar rosa, está tão caro. É aquela do bichiche? Está tão caro rosa. O mundo pode ser até de rosas. Mas não esqueça que rosas têm o quê? Não é uma flor comum. Ela é linda. Tem umas então mais bonitas do que a outra. Mas elas não têm espírito. A sua caminhada pode ser até de rosas, mas vai pisar em espinhos. Vai ter percalços, vai ser uma caminhada linda, mas com espinhos, com dificuldades. Esse é o caminho daquele que confia em Cristo. Caminho de flores, rosas, especificamente, mas com espinhos. E o Senhor nos sara, e o Senhor cuida de cada um de nós nesse caminho, quando nós verdadeiramente temos depositado a nossa confiança nele. Hoje é tempo de brachá, hoje é tempo de bênção na minha vida, na tua vida. E o que tu vais fazer? Qual é a escolha que você vai fazer na tua vida? O que você vai escolher para você? Brachá ou clamar? Você vai preferir andar em caminhos que você tem até flores, mas sem espinhos? Olha, é problemático, porque a vida não é só de flores. De rosa pode ser, mas de flores que não tem espinho é preocupante. Você pode estar caminhando num caminho lindo, maravilhoso. Quantas pessoas se acham, né, que estão andando em caminhos maravilhosos, mas a palavra de Deus diz: olha, cuidado, hein? Porque o fim pode ser venenoso. E quando você pisa em espinhos, qual é a primeira palavra que vem em você? Com certeza não é um bastão, a palavra de bastão. Você diz: ai. Ou seja, você foi ferido com alguma coisa no espinho. A isso lhe chama a atenção. Isso nos chama a atenção de que precisamos ter cuidado nessa caminhada. Precisamos estar na dispensação da brachá, que é o eterno. O eterno é a nossa brachá. O
O eterno é a nossa bênção em Yeshua. O eterno nos colocou em Yeshua para que nós pudéssemos viver uma vida de rosas. Para quem gosta, mas eu acho que todo homem gosta de rosa. O homem que não gosta de rosa, olha, eu vou te contar. É difícil esse homem, porque diz tem um filme antigo aí, né? Diz até os brutos amam, né? É isso, né? Até os brutos amam. Deus tem uma brachá preparada para nós nesses dias de socorro. E Ele quer que nós estejamos atentos a isso. Ele quer que nós estejamos prontos para receber as suas brachot, as suas bênçãos. Mas para isto, meus Achim e Achiot, meus Raberim, meus amigos, o mundo não é só de flores, como eu disse. Neste mundo tenebroso, a palavra nos diz, mundo tenebroso. Por quê? Quem é que comanda esse mundo? O mundo jaz do maligno. Quem não me disse isso? Não, nós, os seus comedidos, pessoa. O mundo jaz do maligno. O mundo é regrado, esse mundo aí, terreno, ele é guiado, dirigido pelo inimigo das nossas almas. E muitas das vezes nós vemos os nossos olhos, muitas pessoas prosperarem e o homem das trevas dá condições para essas pessoas prosperarem, achando elas que estão num caminho de flores. Mas o caminho, no final dele, o final desse caminho, é tenebroso. Prefiro eu estar pisando no caminho que tenha rosas, do que outro tipo de flor que não tem rosa, que não tem espinhos. Porque o Senhor vai sempre me chamar a atenção em alguma coisa que eu estiver errando diante dele. Caminho de salvação é caminho de rosas. Nós aprendemos como batistas antigamente, quando eu era batista, fui batista há muitos anos, desde meus 10 anos. Salvo uma vez, salvo para sempre. Ou seja, eu não precisava fazer a manutenção da minha salvação, porque Yeshua já havia feito. E eu já estava selado para a eternidade com o Pai. E também aprendi erroneamente, como é ensinado, que aquele que tem Jesus, quando ele morre, ele vai para o céu. Lendo engano. O céu não foi feito nem para você, nem para mim, nem para ninguém, nem para o ser humano. O céu é de Hashem. O que foi que ele fez? Aonde ele fez para que o homem habitasse? Fala para mim. Na terra. E é na terra que nós habitaremos no Olam Rabá, na Nova Jerusalém. E Apocalipse, capítulo último, nos diz que ela descerá do céu, ataviada, preparada, e nós precisamos estar ataviados, preparados para recebê-la no Olam Rabá. Para isso, nós precisamos entender os propósitos de Hashem nas nossas vidas. E a cada dia vivemos uma vida kadosh, uma vida santa. Isso se chama manutenção de salvação. Traduzindo, na linguagem de hoje,
Não é salvo uma vez, salvo para sempre. E eu continuo pecando, continuo fazendo o contrário do que a palavra de Hashem me orienta. Eu continuo dizendo que Torá e a antiga aliança, ou comumente falam e chamam e tratam de Velho Testamento, não tem qualidade nos dias de hoje. Ledo engano pastores, ledo engano teólogos que ensinam isso. Estão ensinando erroneamente. A palavra de Deus, a Divá Elohim, ela é atual de Bereshit, Gênesis, a Hatigalut, Apocalipse, livro da revelação. Ela é atual para os dias de hoje. Porque o Senhor colocou a sua lei, a sua Torá, para que nós pudéssemos ser alertados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Deus nos deu a possibilidade de recebermos as suas brachot, as suas bênçãos, todos os dias. Mas também todos os dias nós nos esquecemos disso e resvalamos os nossos pés na vontade de Deus. Por isso que a cada dia devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Não o nosso pecado adâmico, o qual quando nascemos, que quando cremos em Yeshua, todos eles foram perdoados. Pecado adâmico. Nossos pecados de cada dia? Não. Eu tenho que ter consciência de que eu errei. Primeiro, eu tenho que estar em estado de alerta para não pecar. Porque se eu tenho conhecimento, e se eu errar, eu estou errando o quê? De consciência. Como é que chama no campo jurídico? Quando você faz uma coisa que você sabe que você está fazendo errado. Não lembrei. É quase isso. Está fazendo um dolo. Você está prevaricando. Você está errando consciente. Não, mas eu estou salvo. Não precisa. Não. Yeshua já levou os meus pecados lá no madeiro. Estava com cruz, né? Yeshua não foi pegado em cruz, ele foi pegado com madeira. Hoje é tempo de brachá. Hoje é tempo de bênção. Hoje é tempo de nós nos reconciliarmos com o Senhor a cada dia. Hoje é tempo de estarmos cientes daquilo que Elohim tem para nós. E nós precisamos buscá-lo a cada dia. Olha, muitos dos nossos que estão em nossas queridas, seja qual for a religião cristã, judaica, evangélica, que tem esse relacionamento, ou creem que tem esse relacionamento com Deus, com a palavra de Hashem, muitas das vezes acham uma palavra errônea, acham que Deus não leva em conta. Paulo diz que Ele não leva em conta os nossos erros na época da nossa ignorância. Quando nós tomamos conhecimento da verdade de Hashem nas nossas vidas, e nós continuamos a errar, e nós continuamos a cometer os mesmos erros de outrora, nós estamos prevaricando.
estamos errando e errando feio. Porque hoje nós temos a consciência. Antes não. Como o mundo lá fora não tem consciência de pecado. Porque não aprenderam isso. Não aprendem isso. Em todas as religiões chamadas cristã, é anunciado e é ensinado com relação a esse princípio de pecado. Seja ela católica, evangélica, é aprendido isso. Lamentavelmente, na religião que não era para ser religião, porque Deus não criou religião, mas a chamada religião judaica, para eles, não existe pecado. Não existe. Isso assim no geral, não existe. Porque se eles fazem alguma coisa que vem desagradar a Hashem, é só ler um salmo, um terreirinho aqui e pronto, é perdoado. Estão com problemas de saúde, é só fazer uma reza. Não existe isso. Quem sabe, não é isso que a palavra de Deus me diz. Eu clamo ao Senhor, sim, por uma doença, por um problema. E se Deus tiver misericórdia, não, eu tenho umas rezas intervenindo que você vai ficar curado. Já ouviu alguém falar isso? Vê se não. Acho que é verdade. Isso me lembra uma coisa, lembra vocês também? Uma coisa que não é muito bom. Meus amados, quero vos deixar essa palavra. Hoje é dia, esses dias são tempos de brachá, de ou no plural, brachos. Porém, se você quer receber alguma coisa da parte de Deus, o qual você precisa, o qual você anseia, nós temos de estar de acordo com essa palavra. É muito bom receber bênçãos da parte de Deus. Mas o Senhor também tem nos exortado. Ele tem nos estimulado. Abra lá, na Rapará. Livro de Josué e o Joshua, capítulo 1. Diz assim, no verso 8, a partir do verso 8. Hashem, falando para ele, Joshua, não se aparte da tua boca o livro desta Torá. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, se procurarmos exercer aquilo que está escrito nesta Torá, aí então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te
conduzirás. Se eu e você temos consciência de que esta palavra é digna de toda aceitação, de que esta Divá, ela é Divá Elohim, palavra de Deus, e que eu tenho buscado diligentemente obedecê-la, vivê-la, não é só lê-la, mas é vivê-la, andar prudentemente conforme ela tem nos ensinado, pois é a palavra de Hashem. Eu queria tanto que Hashem me revelasse as coisas. Está aqui a revelação dele, para mim e para você. Ele está nos revelando o segredo da vitória. Quantas pessoas procuram segredos de vitória, segredos de sucesso? O sucesso nesta vida, meus amados, nessa vida que passa tão rápido, para obtermos sucesso, é vivermos diligentemente conforme esta palavra está nos sendo apresentada. Vivemos uma vida em santidade, vivemos uma vida devotados para o eterno, vivemos uma vida verdadeira para conosco mesmo, porque muita gente que pensa e tenta se enganar. Ninguém se engana. Ninguém. Você pode me enganar e eu te enganar, mas você enganar você mesmo, vê-se. Porque você se conhece. Você sabe que você é capaz de errar, de acertar. Então preste bem atenção. Eu posso enganar a você e você a mim, mas eu e você não podemos enganar a Hashem. Pois Ele é o verdadeiro, os olhos não olham, mas os olhos que tudo vê. Ele vê as suas limitações, as minhas. Ele vê se eu posso me esforçar mais um pouco para que eu possa andar nos seus caminhos. Ele vê se eu estou sendo, digamos assim, relaxado na minha vida espiritual. Já prestou atenção que tem pessoas que fazem muito apreço, atendem com apreço as coisas desse mundo, o seu trabalho, mas as coisas de Deus fazem relaxadamente. Cuidado, viu? O padrão pode te mandar embora, mas Deus pode tirar a nossa salvação. Ele tira, ao momento que ele quiser, porque a palavra dele tem que ser cumprida. Ele diz, a gente estava conversando essa semana, eu e a Luacheira, sobre essa guerra em Israel. Meus queridos, por que Israel até hoje não foi derrotado? Vai chegar um momento em que quase eles serão. Quase não quer dizer que serão derrotados. Quase. E nesse momento que eles quase que forem derrotados, é quando Yeshua vem e eles são. E isso quando acontecer, pronto, tudo vai mudar. E é lamentável aqueles que estavam brincando de andar com essa palavra, capa preta, capa verde, capa amarela, capa vermelha. Eu andar com esse livro, ou sem abrir de relaxar, ou com abrir de relaxar, andar com esse livro debaixo do braço, no carro, deixar lá aberto, para espantar ladrão, ou em casa, né? É em casa que a gente deixa aberto, né? Algumas pessoas deixam aberto ali.
mas aí o carro deixa ela à vista para que o ladrão. Realmente, tem muitos ladrões quando vê a Bíblia dentro do carro, não leva o carro, não, tem medo mesmo. Tem medo. Esse cara é crente, povo não. Tem muitas pessoas até que fazem isso e se vão bem, mas não quer dizer que eles estão obedecendo a palavra de Deus. Eles estão usando a Bíblia como o quê? Argumento. Bíblia não é argumento. A Bíblia é a palavra que Deus chama. Ela tem que estar em primeiro lugar onde, irmãos? Essencialmente, dentro de mim, dentro de você. Essa palavra tem que estar aqui. Porque o Senhor nos deu a condição disso. Ele nos amou primeiro. E nesses dias estamos vivendo tempos de bravura, tempos de bênção. Quando nós fizemos suporte, quando nós oramos pelas nações, por Israel e pelas nações, fizemos jejum por eles. E por que não dizer por nós também? Mas não para que os nossos nomes tivessem ali para ser apagados no livro da vida. Porque Yeshua colocou ali: eu é que vou apagar o meu nome do livro da vida se eu desobedecer a palavra de Hashem. Aí se independente de se vocês ligam o tempo de outro. Passou ele ligou. Meu nome está escrito no livro da vida, acabou. Não preciso mais me santificar. Cuidado. Talvez você não chegue a outro nível. Talvez mais essa chance. Só depende de Hashem. Meus queridos, aqui é de hoje. O Senhor diz a Yehoshua. Vou ler de novo. Não se aparte da tua boca o livro desta Torá. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. Verso 9. Não te mandei eu não te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Porque Adonai, teu Elohim, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Isto é a palavra de Hashem. Isto é a promessa de Hashem para mim, para você, para Israel, para todo aquele que o obedece, para todo aquele que quer verdadeiramente ter uma vida de rosas, como eu já disse. Queremos nós, temos uma vida de rosas, de flores rosa, não de outros tipos de plantas, como eu já disse, lindas, e cada uma mais bonita do que a outra. Mas as nossas vidas têm que ser de rosas para ter espinhos, para que nós nos despertemos a cada momento que nós erramos diante do Eterno, diante da sua palavra. E assim, pedindo perdão, estaremos vivendo uma vida de santificação. Uma vida digna diante do Senhor. Isso é uma vida digna diante do Senhor. Muitas das vezes as pessoas pensam que viver uma vida digna é você estar reclamado financeiramente. Deus não é contra a riqueza. Não. Ele é contra aquele que tem a riquezas materiais, e fazem dessa riqueza o seu Deus. Não abre mão para ninguém. Porque eu posso perder. O Senhor nos diz que nós sermos da riqueza é para quê? Só para nós sermos beneficiados? Não. É para nós sermos abençoados e abençoar outras vidas. Mas não é para dar esmola. É para abençoar. Abençoar é sedacá.
Sedaká não é esmola. Você sabe que o princípio, quais são os princípios, ou o princípio de Sedaká para o Yehudi? Ele crê que cada vez mais que ele realiza Sedaká, ele recebe 3 vezes, quase 3 vezes mais, me corrija se eu estou errado. 3 vezes mais. Viu, mano? Por isso que ele gosta de fazer o judeu, gosta de fazer Sedaká. Porque ele aprendeu que quanto mais ele faz, mais ele recebe. 3 vezes mais. O princípio bíblico é o seguinte: se eu empenho, se eu invisto na obra de Deus, com certeza o Eterno estará nos dando o resultado deste investimento. Mas, quando eu faço, eu não penso em ganhar. Quando eu faço, eu não penso, eu vou ganhar 3 vezes, 4, 5 vezes mais, ou duplicadamente pelo Senhor. Eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que fazer por amor. Eu tenho que sentir esse amor de investir na obra de Deus. Meu tempo, a minha vida, meu dinheiro, bens materiais que Deus nos dá. Hoje é tempo de bravote, de bênçãos. Mas quando nós queremos receber bênçãos, nós temos que ter, em primeiro lugar, responsabilidade, consciência de que Hashem é comigo, de que eu devo obedecê-lo, de que eu tenho que estar fazendo aquilo que o agrada. Eu tenho que estar realizando a sua vontade na minha vida. Nessa manhã, nesse dia de Shabbat, nesse dia de Pesod Haberachá, dia de bênçãos, possamos estar meditando se eu mereço receber essas bênçãos. Mereço receber bênçãos da parte de Hashem? Será que eu mereço? Em primeiro lugar, nós não merecemos não olhar de Hashem, que já recebeu alguma coisa dele. Mas eu mereço? Será que eu estou procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor na minha vida, na minha família? O salmista diz: servir ao Senhor com alegria, representar-nos a Ele com cântico. Terminei o quê? Capítulo 100. Eu gosto muito. Antigamente, eu falava de cor, né? Hoje, como tem muito tempo que eu não falo, mas eu falava muito de cor todo o texto de Salmos capítulo 100. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cântico, sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez como seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hino. Louvai e bendizei o Senhor, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor tem alegria em derramar as suas bravas, as suas bênçãos sobre você. Abaixa o seu mão. O que abençoou nossos pais Abraham, Isaac e Jacó, Moshe e Aharam, Davi e Shlomo, Salomão, Sara, Rebeca, Rivka, Raquel. Dá-nos, Deus, em nome de Yeshua, que as suas misericórdias tenham se renovado a cada manhã.
declaro diante de todos aqui presentes, que Ezequiel possa ser uma bênção, possa ser um filho teu, Pai querido, que venha trabalhar em tua casa, possa ser um grande servo teu, Senhor, pregador. Teu servo, Pai dessa criança, aqui orou a Ti, Senhor, com testemunhas, prometendo cuidar dele, prometendo ensiná-lo a Tua palavra, de dia, de noite, no caminho, em casa. Eterno, eu quero reforçar e aqui, Senhor Deus, abençoar essa criança, a autoridade. E Maria que que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua Mashiach, Adonai, o mundo cheio e acaba. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Shabbat Shalom. Chag Sameach.